Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Autopiano. Meu nome é Mariana, também estou aqui com a apresentadora Carolina e hoje teremos um ilustre convidado para discutir sobre filosofia e pensamentos filosóficos conosco. Convidamos diretamente da Grécia Antiga de Atenas, Platão. O tópico do nosso episódio de hoje será uma conversa com esse filósofo renomado que é Platão. Nascido em 427 a.C., em Atenas, com o nome de Aristócles, começou a ser chamado de Platão ainda na sua juventude, por suas características físicas. Sua família tinha uma grande influência política na Grécia, e por esses privilégios, pôde dedicar sua mocidade ao estudo da filosofia. Após estar presente na Guerra do Peloponeso e ver a sua cidade Atenas ser derrotada pela outra cidade, Esparta, Platão vivenciou o período chamado Tirania dos 30, na Grécia. Foi nesse período que conheceu o filósofo Sócrates. Junto com ele, Platão criou diversas alegorias e as registrou em diálogos com seu mentor. Em uma de suas viagens a Siracusa, Platão criou um projeto de espaço para os seus seguidores. Por esse motivo, ele comprou uma propriedade no subúrbio de Atenas e criou posteriormente a famosa Academia Platônica. Este lugar era a escola do pensador, na qual ele poderia compartilhar os seus conhecimentos filosóficos. É reconhecida como a primeira universidade da história e foi erguida em 388 a.C. Seus seguidores que frequentassem o lugar poderiam receber uma educação formal, não só formando-os em conteúdos relacionados à filosofia, como em todas as disciplinas. Em relação ao trabalho de Platão, algumas das principais obras incluem a Apologia de Sócrates e a República. Na Apologia de Sócrates, Platão relata as acusações feitas sobre ele no que se refere à corrupção da juventude de Atenas. Também conta sobre seus últimos momentos antes de ser julgado e condenado à morte. Entretanto, a sua obra mais conhecida é a República. A República foi escrita após a morte de Sócrates e é dividida em 10 livros, todos diálogos com Sócrates como personagem principal. Em todos eles, há a visão política, filosófica, os conceitos de justiça, de sociedade, que eram partes do pensamento de Platão. É nessa obra também que o filósofo apresenta a sua tão famosa Alegoria da Caverna, que será explicada mais para frente nesse podcast. Por último, a sua frase mais famosa e mais aclamada é, abre aspas, não eduques as crianças nas várias disciplinas recorrendo à força, mas como se fosse um jogo, para que também possas observar melhor qual a disposição natural de cada uma. Fecha aspas. Foi nessa quebra de pensamento tradicional e intenção de despertar mudanças na educação das crianças e jovens que Platão foi condenado pela sociedade da época por corrupção à juventude e romper com os deveres e tradições dos atenienses. No próximo bloco, falaremos um pouco das contribuições de Platão à nossa sociedade e faremos uma rodada de perguntas juntinho com ele. Fiquem ligados! Como vimos, Platão foi um dos filósofos mais importantes da história da civilização ocidental, pelo fato de ter fundado um pensamento metafísico próprio, relevando a questão das essências e também do ser. Platão se inspirou na teoria de Parmênides em relação ao imobilismo, e com isso elaborou a teoria metafísica dualista, que divide o mundo em duas categorias. A primeira, o mundo das ideias e das formas, e o segundo, o mundo sensível. De acordo com o filósofo, o mundo das ideias seria um mundo inteligível, a qual tudo é imaterial, permanente e perfeito, e nela é descrito essencialmente cada ser ou objeto existente. Já no mundo sensível, é possível ver uma cópia do mundo das ideias, em que tudo é material, impermanente e imperfeito. Esse mundo seria a realidade, a qual nos defrontamos no dia a dia, levando o ser humano ao erro, causado pelas aparências das coisas do mundo, que não corresponde às essências. A partir disso, Platão indica que,
Quando os humanos tentam tirar conclusões a partir das coisas em que temos acesso através dos sentidos, não conseguimos alcançar a verdade, apenas chegar a uma opinião. Ou seja, no mundo da aparência, os humanos estão sentenciados à ignorância. E para alcançar o verdadeiro conhecimento, é necessário chegar ao mundo inteligível, a qual é preciso o pensamento filosófico, pois com eles a pessoa irá atingir o verdadeiro conhecimento, e para isso é necessário a dialética. A dialética seria uma técnica oral de diálogo filosófico, a qual consistiria na obtenção de uma nova ideia a atingir a verdade, por meio da tese e antítese, pois assim o diálogo filosófico tornaria-se mais rico por recorrer a uma estratégia de aproveitamento das ideias. Os filósofos antigos acreditavam que a filosofia servia como uma terapia para libertar as pessoas de uma vida medíocre e sem sentido, ajudando principalmente na preparação de uma boa morte. Na alegoria da caverna, Platão procura se manifestar como a filosofia pode curar a cegueira e a ilusão através da reflexão, e assim nos conduzir à sabedoria. De acordo com ele, nessa alegoria há homens amarrados, desde que eram meninos, e seus rostos estão voltados para o fundo da caverna. E próximo à entrada da caverna é projetada diversas imagens na parede, através da luz de uma fogueira, e nela é possível ver as sombras de imagens cinematográficas, como animais, pessoas, plantas e objetos. Os prisioneiros contemplam as sombras, pensando tratar-se da realidade, pois é a única coisa que conhecem. Um dos prisioneiros consegue escapar e volta para a entrada da caverna. Lá, ele vê como os objetos realmente são pela luz do sol. No primeiro momento, tem sua vista ofuscada pela luz intensa, mas aos poucos ele se acostuma e começa a descobrir que a realidade é bem diferente daquela que ele conheceu a vida toda, por meio das sombras. Essa alegoria revela que aquele que sai da caverna e contempla as coisas é o filósofo, enquanto o sol é a imagem do bem. Já a subida ao mundo superior seria a ascensão da alma às coisas sensíveis para a realidade inteligível, ou seja, antes o prisioneiro era iludido e agora, que conseguiu ver o sol, ele consegue distinguir o que é real e o que é falso. Com isso, Platão faz uma suposição que, se o prisioneiro voltasse para o fundo da caverna e anunciasse aquilo que contemplaria aos outros prisioneiros, ele seria chamado de louco e possivelmente seria morto pelos companheiros. Com isso, é possível fazer uma clara referência a Sócrates, que foi condenado à morte pelo simples fato de querer mostrar a luz para as pessoas que conviviam. Bom, então, por fim, nós iremos fazer 6 perguntas para Platão e iremos ver como ele vai responder essas 6 perguntas. Então, eu queria perguntar o que é a dialética de Platão, como você define a justiça e quais são as 2 modalidades de justiça que a gente pode visualizar na filosofia de Platão e o que elas significam para você. Partindo da concepção de que a dialética é a contraposição ou a contradição de ideias que levam às outras ideias, eu faço uso de um método de diálogo, baseado em perguntas e respostas, fazendo assim o uso da indagação e da ironia para a geração de conhecimento, sempre em busca da verdade. Já a justiça, como eu discorri na obra A República, é um valor absoluto, ou seja, vale para todos. Não pode ser seletivo, sendo assim, não serve ao mais forte. Na justiça não cabe maldade, então um ato que se julgue como justo, mas abre brecha ao malefício de um indivíduo, não é justo. A justiça é bondade, é sábia, harmônica e feliz. A justiça se ramifica em 2 modalidades, o plano individual e o plano da polis, sendo o primeiro referido ao cidadão e o segundo ao coletivo, à cidade-estado. Platão, você como filósofo criou o idealismo platônico. Você pode explicar para nós o que seria exatamente isso? Bom, o idealismo platônico se dá pela distinção do que se é sensível e o que se é inteligível. O mundo sensível é de aparências, impressões, e não de conceitos. É o mundo do corpo, que é errante, valoriza as percepções e não a razão. O corpo não leva ao real conhecimento e verdade, se trata unicamente de ilusões.
Fazendo alusão à alegoria da caverna, o mundo sensível é o fundo da caverna. São as opiniões geradas a partir das ilusões. É o reino das imagens e sombras, e não da verdade. Já o mundo inteligível nos permite saber a essência e não sua projeção. Tem-se assim a verdade. Bom, Platão, já que o seu idealismo platônico, que é uma das passagens muito importantes da sua obra, serviu de base para o conhecimento do mundo das ideias, você poderia explicar para a gente no que se baseia a teoria do mundo das ideias? O mundo das ideias é o mundo das almas, em detrimento do mundo sensível, que é do corpo. No mundo das ideias tem-se conhecimento que a nós é natural. Isso porque o saber está em nós, só precisamos rememorá-lo. Isso por meio das indagações e do uso, particularmente meu, da ironia. A alma se esquece quando entra em contato com o corpo. A alma é razão, o corpo é sentido. A alma leva a reflexão racional. Tem-se a permanência da memória, inata. Agora o corpo leva as contingências. A partir dessa rememória da alma, os civis sabem como viver em comunidade e harmonia. Entende-se o que é moral e ideal, o que nos leva à real política, que busca o bem comum, dando-se assim uma lógica dedutiva. A dedução das formas resulta na manifestação das regras, inconscientemente quando ainda no mundo sensível, mas consciente no mundo das ideias, mesmo ainda sendo natural. Surgem-se assim estruturas eternas, típicas de vida em comunidade. Essa é permanente. No fim, é sobre a prevalência da bondade, ou seja, justiça, sobre a maldade, a injustiça, levando ao bem comum. O que também é eterno e imutável no mundo das ideias é a essência e conceitos descritíveis a cada ser ou objeto existente, prevalecendo o que é real. Outro ponto, Platão, você citou que existem 3 tipos de caráter que molda a alma das pessoas. Você poderia explicar, nessa visão política, o que seria cada tipo de caráter e como você mesmo disse, como esses tipos de caráter podem moldar a alma das pessoas? Então, o primeiro é o caráter concupiscível. Esse tem a alma em que há a prevalência do desejo e paixões. Ele é mais animal, sendo mais impulsivo. Essa característica se situa na área abdominal. Levando para a política, os indivíduos que têm esse perfil seriam satisfatórios para a função de artesãos dentro da polis, por não ser tão restrita e regrada para alguém impulsivo. O segundo é o caráter irascível, um perigoso. Isso por estar localizado em seu coração a prevalência da ira, a agressividade, sendo bom para o papel de um soldado. Por fim, o caráter racional. Na alma tem-se o predomínio absoluto da razão, característica localizada na cabeça. Perfil esse de filósofos e pensadores. Em meu modelo político, seria ideal que os governantes e legisladores tivessem essa característica, para que a administração fosse pautada na justiça e não na emoção, levando ao bem comum da polis. Então é isso, muito obrigado pelo convite e lembre-se, podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz.